Subsecretário americano volta a ameaçar o Brasil após as taxas de 50%, as possíveis sanções que vêm por aí, inclusive na pessoa de Lula e de Alexandre de Moraes. Vamos ver o que se trata isso, inclusive com a embaixada repostando o que foi dito por esse subsecretário. Vou falar sobre isso nesse vídeo com você, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar as pessoas. Falar com eles de política, de geopolítica, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. Veja, um subsecretário, ele cuida da pasta que essa pasta, ela defende aí os Estados Unidos em relação a negócios com outros países. E ele postou falando sobre as sanções ao Brasil. Deixa eu mostrar para você o que ele postou aqui. Ele disse, abre aspas para ele: o presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liderança de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando atentamente, publicou aí o subsecretário no X. Essa publicação, ela foi repostada pela embaixada americana. A embaixada americana repostou, você vê a matéria aqui do antagonista, embaixada americana endossa nota de subsecretário sobre Moraes. Perfil oficial compartilhou publicação de subsecretário sobre carta de Trump contra Lula e ministro do STF. O detalhe é que ele fala aqui da pessoa do Lula e da pessoa do Alexandre de Moraes. E essas taxas, elas foram impostas ao Brasil e não à pessoa. Então dá a entender que pode ter mais coisa vindo por aí. Afinal de contas, desde que sai a ordem assinada lá da mesa do Trump até chegar às consequências, realmente tem um certo tempo, né? Tem um trâmite. Então talvez tenha saído algo mais que nós ainda não sabemos. Mas, gente, você precisa entender o seguinte: o Donald Trump está defendendo os Estados Unidos. Essa história de eu estou taxando o Brasil por causa do Bolsonaro, pela perseguição e tal, esqueça isso, é balela. O Trump, é só você olhar a história dele, ele é um bravateiro. Ele é um jogador, lá nos Estados Unidos, é um jogador de pôquer, né? Aqui no Brasil, aqui no Sul, principalmente, diriam que ele é um truqueiro, um jogador de truco. Então ele joga com as cartas que tem, ele aposta alto demais, ele pede muito, depois vai negociando, oferece pouco, depois vai negociando, isso é normal. E ele está fazendo isso com o mundo inteiro, não é só com o Brasil. Então quando ele diz que é em relação ao Bolsonaro, eu acredito sim que existe aí uma motivação, mas não a razão. A razão é que o Brasil realmente cobra taxas muito maiores do que vem dos Estados Unidos para o Brasil, do que o Brasil vende para os Estados Unidos. Portanto, é uma bobagem falar em reciprocidade. Se for para ter reciprocidade, um automóvel, por exemplo, ele chega aqui com mais de 100% de taxa. Você paga mais em impostos do que o preço do carro lá nos Estados Unidos. Então, como é que você vai fazer reciprocidade? Teria que ser o mesmo percentual de lá para cá e daqui para lá. Então, isso é besteira. Mas os Estados Unidos, eles são assim com o mundo inteiro. Como eles são o maior comércio do mundo, eles compram muito e cobram pouco aí das taxas de importação, e quando eles vendem, os outros países, para se proteger da concorrência, acabam colocando uma taxa muito alta em cima. Infelizmente, isso é histórico, infelizmente para eles, né? E agora o Trump tenta resolver isso. O Brasil tem uma particularidade chamada BRICS. Você viu nos vídeos de ontem que, inclusive, China, Índia e Rússia já caíram fora ali da discussão. Não temos nada a ver com isso, vamos acertar, não queremos taxa, não queremos moeda única, como diz lá o Lavrov da Rússia, isso é coisa do Lula, não temos nada a ver com isso. Então o Brasil tem talvez uma motivação sim do Bolsonaro, mas a motivação maior ainda é a questão dos BRICS, que prejudica os Estados Unidos quando começa a vender a ideia. Não é que o BRICS seja forte a ponto de trazer algum prejuízo aos Estados Unidos. O BRICS é uma piada. O problema é que ele está vendendo uma ideia e o mundo pode comprar essa ideia. Essa é a preocupação dos Estados Unidos. O que pode realmente caracterizar aí uma sanção direta ao Alexandre de Moraes e ao Lula é o que pode acontecer com a Lei Magnitsky, por exemplo. E isso vai acontecer? Não sei. Talvez já tenha sido até dada a ordem, a gente não sabe. Mas enquanto ele não usar
essas sanções previstas na lei americana para atingir a pessoa Alexandre de Moraes, a pessoa Luiz Inácio, não compra a ideia que ele está defendendo o Bolsonaro. Ele está defendendo o ponto de vista dele, o país dele contra o mundo. E o Brasil apenas é o maior falastrão do mundo. Só isso, nada mais. Grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe muito você e a sua casa e até o próximo vídeo.